Bom dia, minhas irmãs. Eu falo bom dia, mas agora aqui é quase meia-noite. E eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês, a mensagem da parte do nosso Deus, que está lá em Filipenses, capítulo 4, que diz, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa passagem, porque primeiro eu gosto muito do apóstolo Paulo. E quando eu fazia faculdade, quando eu fazia um curso de psicologia na UFRN, eu me lembro de uma aula em que a professora falava sobre a TCC, que é a técnica cognitivo-comportamental, que inclusive é a abordagem que eu trabalho, com a qual eu trabalho na psicoterapia. E essa abordagem, ela fala sobre a influência que o pensamento tem sobre como nós nos sentimos. Então, o pensamento influencia como nós nos sentimos e o como nós nos sentimos influencia como nos comportamos. E aí ela falou que algumas áreas do conhecimento, né, influenciavam, né, eram a influência dessa abordagem TCC. E ela falou que o budismo, por exemplo, era uma fonte da qual essa abordagem bebia. E aí eu falei para ela que não só o budismo, o cristianismo, através de Paulo, já falava sobre isso. Paulo fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, quer dizer, a paz de Deus é o sentir, ultrapassa o pensar, guarda o coração, o sentimento e a mente em Cristo Jesus, o sentimento e o pensamento. Só que, e aí ela achou interessante, né, isso que eu falei, porque de fato Paulo já vai falando, não só Paulo, muitos outros, o salmista, por exemplo, às vezes ele fala, desabafa o sofrimento dele, mas depois ele se lembra, né, de quem Deus é, e aí ele fala de alegria. Então, eu comecei com o versículo 4, que a ordem de Paulo é alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre, né? Outra vez digo alegrai-vos. E como se alegrar no período como nós estamos? Como se alegrar quando alguma coisa difícil acontece, quando alguma frustração, alguma decepção, alguma falta, quando os problemas, as incertezas aparecem? Bem, alegria é uma emoção. Mas a emoção, ela não nos controla. Nós podemos controlar nossas emoções. Como? Quando nós trabalhamos os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos precisam estar influenciados pelo que nós cremos. Então, o que deve ocupar o nosso coração e a nossa mente está lá a partir do versículo 8, quando Paulo diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que tem virtude, louvor, seja o que ocupa o nosso pensamento. Às vezes a gente precisa parar e pensar: o que estou pensando? Parece até repetitivo, mas é verdade. Qual a qualidade dos nossos pensamentos? É muito influenciado por aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente está acreditando, aquilo que a gente está dando ouvidos, aquilo que a gente escuta, porque tem gente que fica o tempo todo na televisão, no jornal, escutando que morreu fulano e tal. Esquecem de ver que fulano ficou curado, que tem vacinas aí que estão dando certo com relação ao Covid, mas muitas outras coisas também. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, quando nós revemos a qualidade dos nossos pensamentos, principalmente as promessas da palavra, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, isso vai influenciar os nossos sentimentos e assim também vai influenciar o nosso comportamento. E assim a gente pode começar uma grande transformação em nossas vidas.
Que Deus nos abençoe e nos ensine a realmente pensar, sentir e agir de acordo com a sua palavra. Deus abençoe a cada uma das irmãs. Graça e paz.